slide, não olha aqui muito na gente, não assusta. Né? Olha pra lá, olha. Mas o cara é feio, né? Só vira lá, olha lá. Ainda tem a foto. Né? Agora aqui com os aparelhinhos. Esse aqui é diferente, não é? É porque você pode ler. Não, tem um. Ah, esse é. Não, tem um. Cadê lá o. Tem um controle que é outro aí. Esse é um dos problemas da tecnologia, né? A gente já não consegue mais viver sem tecnologia, né? Vocês nem acompanhar exatamente. É ele aqui, ó. Se eu olhasse, se eu olhasse mais a minha esposa, é assim. Você tem que isso. Eu não acho as coisas em casa e ela fala assim: você tem que olhar com as mãos também, não só com os olhos. Então, é mais ou menos assim. A tecnologia é maravilhosa, né? Hoje, por exemplo, já tentaram viver um dia sem o celular? Não é fácil, é desesperador. Mas, de vez em quando, acontecem umas coisas aí que também para estimular a nossa paciência, né? Ser paciente. Aliás, a vida, a nossa, pelo meu aprendizado, eu já tenho algumas décadas aqui na Terra, e então eu aprendi, né? Um dos maiores desafios é a paciência, né? Porque é fácil se irritar e com qualquer coisa, né? Então é um dos exercícios. Aliás, a vida, né? Ela é um exercício de melhoramento. Porque quando a gente, eu já falei aqui antes, mas é sempre bom falar de novo. Quando a gente vem para cá, para a Terra, a gente reencarna, mais ou menos, estava falando do celular, né? Mais ou menos como o celular. A gente já não lê o manual mais, né? De celular. Alguém lê manual de celular? Ninguém lê. E a gente já vai automaticamente. Se é criança, o Dante, por falar no Dante, quando a gente é avô, a gente tem a oportunidade, né? Quer falar do filho. Corujão, né? Tem algum avô aí? Só para... Eu estou certo, não estou? Então, o Dante já pega o celular ele já está com os 2 dedão assim. E ele vai, ele está aprendendo, quem cuida dele, uma senhora que fala espanhol, cubano. Então ele chega em casa, botão. A hora que eu coloco do telefone com os números, ele pega com os 2 dedão assim, já assim. Eu não faço isso, o meu é assim. E aí ele vê aparecendo número e risco, e ele liga às vezes para a pessoa, ele liga o número doido, liga para... Ele é uma felicidade de outro mundo, já está assim. Né? E tem 1 ano e acho que 20 meses. Então a gente vem ser manual também aqui para viver. Então como que a gente aprende a viver? Né? Com as coisas que nos acontecem. A gente tem um período da nossa vida que é muito bom viver, que é a infância, né? Pelo menos a minha infância foi muito boa. Tinha coisas que eu não entendia. Por exemplo, meus pais eram pobres, a gente morava em fazenda, mas não éramos os fazendeiros, né? Éramos os peões. Eu não, meu pai, eu era feliz. Eu adorava aquilo lá. Nossa, eu fui usar sapato, acho que eu tinha 8 anos. Nem era sapato, era para gatas. Isso em São Paulo. Falar difícil. Quando você fala difícil, você fala alpargata. Para nós no interior era paragata. Que eu vou falar alpargata. Não conseguia falar Washington. O cara que chamava o Washington na fazenda, a gente chamava ele de hóstio. Quem vai falar o Washington na roça? Ninguém fala essas coisas, né? Então, para mim, era uma festa, mas para os meus pais era difícil. Depois a gente vai crescendo. Então, tem um período na nossa vida que é uma paz. Inclusive, no Espiritismo, a gente aprende. Quando Kardec fala do nosso período de infância, ele fala que a infância é um descanso para o espírito, para nós como espírito. Né? Nós não temos aqueles compromissos. Quem tem compromisso conosco são nossos pais, que têm que dar comida. Quando... a gente tem que ficar em casa. Na roça, por exemplo, a gente não passava fome, a meninada, porque a gente ficava... Então, por exemplo, dava fome, eu comia pimentão cru, que a gente pegava na horta que a minha mãe tinha, fruta, então,
né? Quando tinha. Ou seja, a gente não passava apertado. Minha mãe, um dia, ela me castigou. Acho que ela estava... porque a gente era difícil também para ela. Nós fomos uma prova muito grande para ela. Depois, eu vi o sofrimento dessa mulher, porque eu e meu irmão, mais o meu irmão, lógico, né? Então, eu via, coitadinha, como que ela sofria, porque era difícil já a vida dela, né? Então, nós fomos uma grande prova. Depois, quando ela desencarnou até que nova. Então, ela se arrependeu de muita coisa, né, que ela fazia com a gente. Eu entendi, agora eu entendo. Então, eu falava, mas também, mãe, a gente era normal, né? Ela aprendeu muito. E aí, eu estava falando da fome, né? Aí, um dia, ela me trancou. Acho que ela estava tão nervosa que ela nem sabe onde ela me trancou. Você vai ficar o dia inteiro sem comer. E me trancou na despensa. Tinha pão, tinha queijo, rapadura. Aí ela me deixou lá várias horas. Ela foi me tirar mais tarde. Você está com fome? Eu falei, não. Eu não. Então, a gente vai ter que aprender na raça, né? Não tem aquele manualzinho, como fazer, né? Então, é uma jornada, a jornada da vida, ela é maravilhosa. Eu estou vendo aqui, tem muita gente que, não muito, né? Um pouco, mais ou menos assim, com tantas décadas como eu. Mas tem pouquinho, hein? Caramba! Isso é bom, porque tem mais tempo, né? Então, a gente, quando chega nesse período, se a gente parar para analisar a vida, o que é que aconteceu conosco, por que aconteceu, como que aconteceu, a gente vai entender, né? A gente vai entender. Então, e muitos, por exemplo, dos meus aprendizados, até eu entender ainda melhor, e passei a entender melhor a partir do meu conhecimento da doutrina espírita. Então, a gente entende, aceita, né? E até fica feliz pelo que ocorreu conosco, porque nós estamos sabendo que é um crescimento. Então, a gente passa por esses sofrimentos. Tem alguém aqui com problema? Problema pessoal? Ninguém, né? Problema, assim, emocional, problema financeiro, nenhum, né? Tem todos esses problemas. Agora, veja, nós estamos todos aqui, felizes, né? Nesse domingo lindo, com 1 hora vai ser mais claro, 8 horas está claro ainda. Então, nós não temos essas coisas que a gente acha que é problema, né? Que a gente tem, e nós estamos aqui felizes, né? Não é problema nenhum, a gente já passou por tudo isso aí. Essas são fases, né? Fases que a gente tem que ultrapassar. Se quer saber o que é problema hoje, vamos lá em Alepo, na Síria, né? E talvez não precisa nem ir tão longe, tem outros lugares também, aqui mesmo, porque nós estamos aqui, como nós estávamos comentando com uma amiga aí, um planeta de provas e expiações, né? Que é a Terra. Então, a gente vem aqui para aprender, né? Para essa jornada. É lindo, viver na Terra é muito bom, né? É muito bom. E a gente vê que nós estamos progredindo, nós estamos crescendo. Por exemplo, todos aqui são brasileiros, né? Todos brasileiros? Alguns são da Bahia, não são? Maioria. Então, veja aí, eu estou aqui já há muito tempo nos Estados Unidos, né? Eu estou mais tempo aqui do que no Brasil. Então, nós estarmos aqui já é um avanço muito grande. Nós estamos em um país e uma cultura melhor que estávamos. Então, por que nós estamos aqui hoje? Por que nós quisemos vir aqui hoje? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Para melhorar, não é? A gente não tinha oportunidade financeira, a gente não tinha... Então, a gente tem essa esperança de melhorar. Então, a gente sempre está, mesmo que talvez inconscientemente, buscando a melhora. Por que a gente quer estudar? Por que a gente quer ir para uma faculdade? Né? Para melhorar. Embora, às vezes, quando a gente muda do Brasil para cá, a gente tem que, por um certo tempo,
até que socialmente, né? Socialmente, como diria no Brasil, até rebaixar. Eu conheço, por exemplo, uma advogada que ela veio para cá e limpava a casa. Ela falou, meu trabalho é limpar a casa. Isso já faz tempo, não sei se... E ela falou, no Brasil eu tinha empregada, aqui eu limpo casa. Mas ela falou num negócio tão... Ela estava feliz. Ela falou, puxa vida, agora eu entendo o que é ser uma empregada, né? O que é ter um patrão. Então, é um aprendizado. Ela tem conhecimento, tem cultura, uma advogada, isso aí não tem, porque o conhecimento é algo que nós precisamos. É necessário nessa nossa jornada evolutiva ter. Então, é bom saber, é bom conhecer, é bom estudar. Estudar o quê? Qualquer coisa. Primeiro, algo que a gente acha que tem talento, né? Que a gente gosta. Tem algo que toca a gente, né? Por exemplo, um músico, um arquiteto. E tem crianças que já desde pequena falam, eu quero ser, né? Eu quero ser vou estudar essa profissão e tal, né? E sempre também tem aquele algo, né? Por exemplo, eu estava em Bocaina, nem era Bocaina, era a cidade. Eu estava em Santa Emília, chamava, uma fazenda de café lá perto, né? Então a gente não tinha televisão, não tinha nada disso. Faz tempo, viu? Aí eu tinha acho que 6 anos. As pessoas perguntavam para mim: o que é que você quer ser quando você crescer? Aí eu falava assim: contador. Eu nem sabia o que era contador. Aí meu pai, ele ajudava. Ele falava assim: vai ser contador de piadas. Porque eu não sabia o que era contador, mas eu falava. Eu quero ser contador. Você vai ser contador? Eu não tinha nem ideia o que era. Aí eu cresço, vou para São Paulo. Aí e eu depois para Bocaina primeiro. Aí eu passava, tinha um banco só, acho que 2, 3. Um era o Banco Novo Mundo, tá vendo como eu sou velho, vocês nem sabem o que é isso aí. Banco do Brasil, Banco do Estado de São Paulo. Aí eu passava na frente, e eu era do mato, em Bocaina eu já andava de Paragata. De vez em quando, eu começava o dia com ela, acabava sem, porque andar descalço era melhor. Então minha roupa era minha mãe que fazia. Então a gente tinha calção, por exemplo, com o mapa do Brasil, aqui de um lado que era o pano que ela utilizava do saco de farinha. E o saco de farinha e de açúcar. Esse é o melhor tecido quando vocês precisarem. O de café tem buraco, porque o grão é grande. Então, o melhor tecido é o café de farinha, é o melhor, porque ele é bem apertadinho. Então, ele é tipo do material que você usa para fazer roupa para ir na missa, né? Aí tem o de açúcar, ele é um pouquinho mais maior, porque o açúcar tem um grãozinho. Do café, não. Café é grande, mas é bom no verão, entra vento. Então, e o café, o saco de açúcar, tal, tinha um mapa do Brasil, eu lembro até, então tinha colorido, e aí a minha mãe, ela fazia para nós, e ela tinha essa estratégia, ela colocava às vezes o mapa assim do lado. Aí eu ia andar e eu via o pessoal no banco de gravata, eu achava bonito, eu falei, um dia eu vou trabalhar no banco. E eu sonhava com isso, né? Então eu tinha essas coisas. E eu não trabalhei no banco lá, né? Aí a gente vai fazendo as coisas. Então a vida vai colocando a gente nesses lugares. Aí eu fui para São Paulo e com 16 anos eu estava trabalhando no banco. Adivinha que banco? Banco Novo Mundo, lá de Bocaina. Inclusive encontrei amigos de infância que também tinham ido para São Paulo, por coincidência, que estavam lá. Aí eu vou estudar. Terminei o colégio, eu vou estudar o quê? Contabilidade. Vou ser contador. E eu não sabia, mas era algo, por exemplo, que tinha em mim. Depois eu aprendi a detestar contabilidade, né? E aí, quando eu vim para cá, eu mudei de profissão. Eu fui fazer outras coisas, várias. Então, a gente tem, e isso é bom, porque o conhecimento a gente nunca perde, né? Então, é importante para nós, nessa nossa jornada evolutiva, tirar tempo para aprender, para adquirir conhecimentos, né? E hoje oportunidades tem muitas. Quem não quiser ir no colégio pode olhar no coursera.com.org. Tem cursos grátis de tudo que vocês imaginarem.
Então, nós viemos falar aqui de ninguém a culpar, né? Esse é o tema da palestra. Mas o que eu estou falando tem sentido. Por quê? E nós vamos chegar lá. Faz parte. Então, nós estamos nessa luta diária, né? A nossa primeira luta diária, agora, né? Antes, quando eu era pequeno, a obrigação dos meus pais era de me alimentar, né? Então, a nossa maior preocupação, hoje em dia, depois de adulto, é conseguir a nossa alimentação, porque o corpo físico ele necessita de alimentos. Então, e alimento custa dinheiro, né? Tudo. Se, por exemplo, vai no Publix, vai no Walmart, é melhor. Quando o Walmart é mais barato, você vai comprar muita coisa. Então, a gente precisa alimentar. Então, a gente passa muito tempo muitas horas do nosso dia tentando tirar o sustento. Isso sempre foi assim, desde quando a gente nem era hominídeos ainda, né? Nem estava nesse corpo. Mas faz parte. Então, a gente batalha. Essa é a nossa luta diária, alimentar-nos. E nessa luta a gente aprende. Então, nessa convivência, nessa vivência aqui, nossa experiência da Terra, obviamente a gente vai ter contato, a gente vive em sociedade. Então, a primeira sociedade, o primeiro núcleo, aqueles que são mais próximos, é a família. E nós somos espíritos, cada um em um nível diferente de evolução. Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Mas a gente está junto por alguma razão. E essa razão, como a gente aprende no Espiritismo, é para ajudar um ao outro a evoluir. Esse é um. Emmanuel, é claro, ele fala que nós, antes de reencarnar, nós decidimos, escolhemos, até mesmo nos reunimos, né, e discutimos os detalhes com aqueles espíritos que reencarnariam antes de nós e que a seu tempo se tornaria nossos pais ou nossos filhos, né? E o propósito era esse, juntar-nos, vamos nos reencontrar na Terra e ajudar um ao outro a evoluir. Obviamente, nem todos, porque na nossa família tem muitos espíritos, isso é normal, porque espíritos que não fazia parte desse nosso núcleo familiar espiritual antes de reencarnar. Pode ser diferente, porque as pessoas são diferentes, em níveis diferentes, né? Então, nessa nossa convivência aqui, todos com o mesmo objetivo, de melhorar, de ser feliz, né? Temos sempre o mesmo objetivo. Mas a gente encontra espíritos diferentes da gente. Alguns que eles são... temos que ter muita paciência com eles, porque eles trazem grandes desafios para nós e nos magoa. Agora, nós vamos ver aqui, a nossa maneira de viver. Como que a gente vive? Porque nós, nesse nível que nós estamos, cada um de nós, nesse nível evolutivo, a gente toma decisões. Às vezes, decisões mais corretas, às vezes decisões não muito corretas, né? Mas a gente não sabe, a gente está aprendendo ainda, né? É tentativa e erro, muito, porque como a gente não tem esse manual, muitas das coisas que a gente faz é tentativa e erro, e às vezes a gente erra muito, né? Então vai ter consequência. Vai ter consequência. Agora, o que é que causou... uma das minhas filhas, porque a gente vê, por exemplo, você vê na família como o espírito, por exemplo, são diferentes e não tem nada a ver com aquilo que nós ensinamos. Então, a gente cria nossas filhas da mesma maneira, mas as duas são diferentes, completamente diferentes. Então, eu tenho uma que ela é assim, ela é um desafio para a gente. E aí ela reclama, porque as coisas acontecem com ela. Aí ela vem falar para mim. E ela vem falar justo para mim, que venho falar que ninguém é culpar, que ainda vamos falar sobre isso. Aí ela fala, por que Deus faz isso comigo?
Aí eu falo, então Deus falou para você ir lá fazer isso aí. Aí ela fica assim, porque ela não quer se culpar. Porque ela não tem culpa. Não é ela, é algo. Aí um dia ela veio também, recentemente, ela teve que ir para o hospital, porque ela teve um piercing desse tamanho, ou maior, aqui atrás no pescoço. E o cabelo cobria. Um dia eu vi e falei, mas por que você pôs esse negócio aqui? Piercing você põe, ela tem piercing em tudo quanto é lugar, mas tem uns que dá pra ver. Eu falei, mas por que você vai pôr um piercing desse tamanho no pescoço que não dá nem pra ver? Né? Você cobre com o cabelo. Aí, outro dia, o piercing infeccionou. O negócio infeccionou e passou mal. Passou um bocado. Aí eu fui lá no hospital. Ela mesma se internou, ela tem 21 anos, foi lá no hospital e tal. Aí estava lá reclamando. Eu falei assim, quando que Deus colocou esse piercing em você? Ela ficou olhando assim. Eu falei, você está vendo? Não tem, não adianta. A gente tem o livre-arbítrio, como a gente vai ver já já. Então, a gente pode ter, é uma escolha, escolhas que a gente faz. Né? Então, muitas vezes, a escolha que a gente faz, ela não é muito acertada. E muitas vezes a gente toma certas escolhas, faz certas escolhas deliberadamente. A gente faz de caso pensado. A gente sabe. O problema é que a gente não pesa a consequência. Né? Então, você faz. Se você quiser um exemplo do que é fazer as coisas erradas, de caso pensado, deliberadamente, e suas consequências, veja o caso do Petrolão, no Brasil. Né? Então, nós temos lá já 30 e tantas pessoas presas, né? Executivos, Marcelo Odebrecht, pessoas, presidentes da OAS, diretores da Petrobras, né? Tem políticos também, 1 ou 2, os outros estão em casa, condenados, né? Presos nas suas casas. Então, eles tomaram por vários anos. É fácil ganhar dinheiro fácil, né? Então, o dinheiro do governo não tem dono. Então, eles arrumam arma, todo mundo participa, né? Todo aquele escalão. Então, você não pode culpar ninguém, né? Todos fazem parte. Mas, uma hora, aquilo estoura, porque a gente não vai... Nós podemos fazer muita coisa errada e não ter consequência por muito tempo. Talvez, nessa vida, não ter consequência nenhuma nesta vida. Mas, uma hora, vai voltar. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, por exemplo, para nós, nessa jornada aqui que a gente vive sem manual, por exemplo, é importante saber disso. Antes de tomar decisões, qualquer que seja. Né? Porque vai ter consequência, não tem jeito. É lei, né? É lei. Então, por exemplo, nós temos aqui uma mensagem de André Luiz, muito bonita. Porque, normalmente, sempre vem, né, quando as coisas acontecem. Por que eu? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Ou a minha filha? Por que Deus está fazendo isso comigo? Então, mas não é bem isso. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o Espiritismo, os ensinamentos do Espiritismo, e graças a Deus nós estamos aqui. E uma das razões de estarmos aqui hoje, no Centro Espírita ou aqui na palestra, nessa sala de aula, é que nós estamos querendo aprender. Nós estamos buscando diretrizes para viver melhor. Porque é ruim ficar triste, né? Você infeliz. Mas quando a gente analisa a nossa vida, nós somos mais felizes do que infelizes, e às vezes nós reclamamos muito, sem muita razão, né? Porque se a gente olhasse à nossa volta, a gente sim veria muito sofrimento, né? Então nós aqui saudáveis,
nós estamos bem até, né? Não temos muito o que reclamar. Então, nós estamos aqui buscando aprendizado. Então, nós temos uma mensagem de André Luiz muito bonita. Tudo que você fizer hoje de bom ou ruim, algo de força equivalente, ou beneficiará ou prejudicará no futuro, seja nesta vida ou na próxima. A cada um será dado conforme sua obra. Não há como escapar das leis de Deus. Então, são leis, né? Então, por exemplo, se a gente quiser melhorar de vida, por exemplo, a gente está com a situação financeira não muito boa, a gente queria ter um pouquinho mais de dinheiro. E não tem nada errado em ter um pouquinho mais de dinheiro. Aliás, seria muito bom ter um monte de dinheiro. Então, eu vou falar para vocês também, porque quando você tem pouco, é duro viver com pouco dinheiro. Eu sei, porque eu passei a minha vida inteira vivendo com pouco dinheiro. Mas eu não posso reclamar, porque eu tive oportunidades de fazer algumas coisas mesmo no vermelho, né? Porque o ser humano é muito criativo. Então eu vou falar uma coisa para vocês, porque isso vai acontecer depois, quando a gente estiver no plano espiritual, novamente nós vamos voltar para cá. Eu não quero desanimar vocês, não. Mas a gente ainda vai ter que voltar para cá. Mas a gente pode fazer a coisa melhor. Então, por exemplo, nós podemos selecionar, eu falo para as minhas filhas, reclamam que não tem dinheiro. Então, tem uma que agora quer viajar para Nova York no Spring Break. E a situação está meio apertada e ela está achando ruim. Eu falei, você não pode achar ruim nem me culpar, porque você escolheu. Você quis vir comigo. Você quis ser minha filha. Devia ter escolhido melhor. Então, na próxima, a gente tem que ter planos, por exemplo, para as próximas. Eu já trabalho para a minha próxima reencarnação na Terra. Eu espero que seja depois de muito, muito tempo. Mas eu já me preparo. Então, eu vou falar para vocês, no aviso. E pode, não tem nada errado, tá? Vocês vão querer vir bem. Por exemplo, vocês devem os planos para a próxima vida, porque você vê que a situação do planeta está melhorando. Tem, no geral, né, a tecnologia, a gente já tem menino de 12 anos fazendo app para telefone e já ficando milionário, sem nem saber o que é o dinheiro. Porque eles nem fazem isso pelo dinheiro, é aquilo que sai deles, né? O dinheiro é uma consequência. O Bill Gates, o homem mais rico do mundo, ele programava computador porque ele gostava, ou seja, foi uma tarefa dele, porque é importante. Hoje, sem Microsoft, e sem Bill Gates e sem Steve Jobs nessa encarnação, ia ser muito chato, né? Então, graças a eles, porque são espíritos elevados que vieram nos ajudar. Então, a gente pode também fazer esses planos grandiosos para a próxima vida, e a gente vai precisar de dinheiro, ou de alguém que nos financie pelo menos por um certo tempo, e que tenha também um dinheirinho para a gente viajar nos Spring Break no Natal. Então, escolham pais ricos. Tem que escolher moral e rico. Nós temos argumento com a espiritualidade, com os nossos conselheiros. Então, eu já vou escolher o Warren Buffett para o meu próximo, porque ele tem muito dinheiro, ele é bilionário, ele é um homem simples. Ele come hambúrguer ainda, ele anda em carro velho, ele mora na mesma casa, é uma pessoa muito boa, uma pessoa ética, moral, até que se sabe. Então ele tem tudo. Então eu falo, olha, eu quero ser filho dele, porque ele provavelmente também vai voltar assim com dinheiro. Pessoas assim. Aí você fala, mas por que você quer ir com ele? Olha, esse homem é uma moral, ele sabe como tratar, porque a riqueza é um desafio muito grande. Os espíritos falam que é difícil, mas muitos passam. Por exemplo, o Bill Gates passou no desafio da riqueza. Ele fala até que ele passa a vida dele agora tentando gastar o dinheiro que ele tem e nunca gasta, porque nunca acaba, tem muito. Então, a gente pode ser filho deles e a gente participa também. Você fala, mas por que você quer ser filho do Bill Gates? Eu quero ser filântropo, eu vou na África e eu vou resolver todo o problema deles. Então, aí a gente não precisa se preocupar. Mas nós, nessa encarnação, talvez, não é assim, não é que fizemos uma escolha. Nós escolhemos, a gente vai ver num poema lindo do Chico no final,
aqueles espíritos que nos ajudariam a avançar, a evoluir. E nós evoluímos com esses espíritos, né? Então, evoluímos com ele e hoje a gente está numa fase que nós já somos, temos a nossa autonomia, porque somos adultos, já sabemos tomar as decisões que devemos tomar e a gente então vai melhorar. Então, e a gente está tomando decisão, a gente está fazendo escolha a todo momento. Então, por exemplo, hoje também a gente pode escolher, como casos aqui, eu tenho certeza, de pessoas que querem melhorar financeiramente, por exemplo, vai estudar, vai fazer um curso. Então, certamente temos aqui universitários e tal. Por que a gente faz esse esforço? Porque a gente quer melhorar. Então, e vai acontecer, lógico, das duas maneiras, né? Se a gente a gente faz a escolha e a gente trabalha, por exemplo, nesse melhoramento, por exemplo, para tornar-se um advogado ou um médico, ou o que seja, vai ter um retorno. Então, vai ter. A gente pode estar tranquilo que vai ter para o nosso bem. Agora, se a gente também quiser que as coisas aconteçam, ficar aí no marasmo sem fazer nada, não vai acontecer. Vocês vão ter uma palestra aí quinta-feira, ação e reação. Para conseguir qualquer coisa nesta vida, nós temos que agir. Nós temos que fazer. Se não fizermos, ficar sentado aí esperando vir, não vem. Pode ser que venha. Pode ser que já fizemos esse trabalho anteriormente. Mas para nosso desencargo de consciência, nós temos que agir. Então, se a gente agir, para fazer o que o André Luiz está falando aqui, se a gente agir e tomar escolhas corretas, obviamente, o que a gente vai ter de retorno é positivo, é bom para nós. E da mesma maneira, se a gente fizer coisa errada, por exemplo, falcatrua, no caso dos políticos do Petrolão, esse é um deles, porque tem isso aí, está no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então vai ter resultado também, negativo. Claro, você vai sofrer, você vai pagar por quê? Porque você fez algo que infringiu essa lei da vida, ou a lei de Deus, né? Então vai ter consequência. E agora... então, no caso aí da minha filha, por que Deus faz isso comigo? Deus está me punindo. Não, Deus não pune, não é Deus que pune. O que nos pune é a consequência das nossas próprias escolhas. Nós seguimos esse caminho, nós vamos chegar a um destino. Qualquer caminho que a gente toma, nós vamos chegar, vai nos levar a um destino. Se a gente tomar o caminho errado, obviamente o destino é errado. Se tomar o caminho certo, é certo. Né? Então não é Deus que pune, não vai punir. E aqui nós temos no Livro dos Espíritos, por exemplo, porque Kardec pergunta, né, para eles se Deus pune por essas coisas. Então eles falam não. Então como que eu vou saber o que é que pune? Então ele está falando aqui, ó, quando a gente come em excesso, a gente vai ver que faz mal. Faz mal, né? A comida é boa. Pode ser bobó de camarão ou picanha na brasa. É bom. Mas em excesso faz mal. Qualquer coisa em excesso faz mal, né? Então, pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessita. Então a gente tem desde das filosofias, né? Aristóteles era um deles que pregava a comedição, o que é? Moderação. Moderação. A palavra me fugiu, essa palavra que eu queria. A moderação, fazer tudo moderadamente. Então, quando a gente faz as coisas moderadamente, a gente desfruta da... Ainda bem que a gente é espírita, por exemplo, a gente não bebe muito, né, álcool. Mas, talvez antes de ser espírita, que a gente bebia com mais excesso, a gente sabe a consequência no dia seguinte, né? É ruim, né, a ressaca. É muito ruim. Então, no momento... Faz bom, é gostoso talvez, né? Você está alegre, você ri, você dança, fala inglês fluentemente. Mas no outro dia faz mal, é dor de cabeça, né? Então, por quê? Foi o Johnny Walker, de 24 anos, que fez mal? Não, não foi. Se for uma dose, né? Se for meia garrafa ou uma garrafa, não tem corpo que aguenta. Então faz mal, é o excesso, né? Em tudo é assim. A lei natural traz para o homem o limite das suas necessidades.
Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Claro, não está? Claríssimo. Então, é isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa palestra? Nós estamos tentando descobrir, né, maneiras para facilitar a nossa vida, para viver menos infeliz ou com menos sofrimento. Então, essa é a ideia. Porque, às vezes, nós vamos cometer muitos erros aqui e a gente, no final, a gente vai falar, puta, o espiritismo está tudo errado, porque eu fiz tudo errado e não aconteceu nada comigo, estou feliz, tal, né? Tenho grana, tenho saúde, não vai acontecer nada comigo, não vai acontecer agora, mas vai acontecer futuramente, porque hoje, por exemplo, a gente pode falar, mas se eu vivi uma vida regrada toda a minha vida, e a gente sabe como a gente viveu, nós temos consciência disso, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Por que as coisas acontecem comigo assim? Por quê? Se você não fez nessa vida, você fez em outra. A gente vai ver. O espiritismo também é claro. E a nossa intuição, intuitivamente, a gente também sabe que é assim, né? Então, se Deus não pune, quem pune? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, e eu sublinhei ainda lá, hein? A culpa é sua. Não é de Deus. Tá aí, né? Eu tenho uma amiga que ela de vez em quando ela reclama. Primeiro, ela reclamou uma vez que a polícia a parou e deu uma multa para ela. Eu falei assim, por que a polícia te parou? Ela falou assim, porque eu não parei no sinal de pare. Aí, e é em inglês, né? Stop. Então ela sabe. Eu falei, você sabe o que quer dizer stop? Ela falou, pare. Eu falei, e por que você não parou? Ela falou, porque não tinha ninguém vindo, não tinha nenhum carro vindo na direção, então eu passei. Eu falei, mas o que o sinal disse para você fazer? Stop. Então, você devia ter parado. Tá aí. E é assim, a lei de Murphy, né? Agora, se vocês quiserem saber o que a lei de Murphy é que vai acontecer, vai acontecer. Se você quiser saber, sempre que você vai... Isso também é coisa que eu aprendi com esses tempos todo de vida. Quando você estaciona o carro, sobretudo num lugar movimentado e vai dar ré, pode ter certeza que tem alguém atrás de você. Então, quando você sentar no carro, isso é lei para o bem viver, dicas para o bem viver, né? E evitar aborrecimento. Então, quando você já sabe, você entra no carro, antes de dar ré, você pode pensar, tem gente atrás de mim, e olha, vai ter. Se não tiver lá, vai ter. Então, isso aí ajuda também a evitar acidentes. Isso aqui é só uma side, uma parte. Então, ela estava reclamando com o policial que multou ela. Porque não tinha ninguém. Aí eu falei, mas você não obedeceu a lei. Você infringiu a lei. Você pagou a consequência. Não tem jeito. E é assim com tudo, como nós estamos fazendo aqui. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Não. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Então, por exemplo, nesse negócio, ele traçou um limite, enfermidades e muitas vezes a morte, tem, nesses lugares turísticos montanhosos, um número, até fazendo campanha já, um número crescente de mortes, sobretudo de teenagers, né, de adolescentes, tentando tirar selfie na beira de uma ribanceira. Aí perde o equilíbrio, cai e já parte para o outro lado da vida, né? Então a gente entende também no Espiritismo que a gente só fica aqui o tempo necessário que a gente precisa para cumprir esse trabalho, né? Mas às vezes a gente também, por um descuido, a gente pode voltar antes, né? Então é bom sempre ter isso aí também em mente, né? Cuidado, porque, por exemplo, podia evitar, talvez não fosse desencarnar, mas pode se machucar. Então, é algo que muitas coisas a gente pode evitar, né? Muitos sofrimentos a gente pode evitar. E é o que a gente está
aprendendo aqui então, que a punição é o resultado da infração da lei. Assim em tudo, a gente faz a coisa não muito bem feita, então a gente vai ter consequência, né? Agora, se está doendo, é melhor parar, né? Então, por exemplo, a gente sabe como está a situação da nossa vida, né? Essas coisas e tal. Então, é sempre bom parar para analisar, refletir, né? E a gente tem esses momentos, por exemplo, um momento antes de dormir, por exemplo. Isso aqui, dicas para o bom viver, hein? Antes de dormir, por exemplo, tira um minutinho, e é gostoso naquele momento que você está descansando e tal. Relaxando, é muito bom para fazer esse tipo de análise, né? Como que foi a minha vida? Isso é bom, porque nesse momento até a gente já está quase que entrando no mundo espiritual, né, para nossas experiências noturnas. Então a gente já vai entrando até em contato com nossos mentores e tal. Então é um momento até que eles até intuitivamente nos ajudam, e a gente também, né? Passar e viver, fazer essa reflexão. A gente vai ver aqui também. O que é que a gente fez, como foi o dia, né? Eu estou antecipando, mas tem uma mensagem assim, muito bonita. Então, a gente pode usar esses momentos para fazer essa autoanálise. Porque o objetivo nosso, nas nossas ações, nas mudanças de comportamento, por exemplo, que a gente precisa mudar, a gente só tem um objetivo único, né? É ser mais feliz. É viver um pouco melhor, mais em paz, com menos aborrecimento, né? Então, a gente é capaz de fazer isso aí e de tomar as providências necessárias do nosso dia a dia. Então, por exemplo, o André Luiz, ele fala, né, que cada um receberá de volta pelas leis da vida, tá vendo? Não é lei de Deus só, é da vida, é assim, né? O que fizemos, pelo qual fizemos, quanto fizemos e como fizemos, bem ou mal, né? A gente vai ter a recompensa, agradável, boa, quando a gente faz bem, né? A energia que a gente está lançando. E as negativas, como a gente lança as energias negativas, infelizmente vai voltar, né? Agora, esse é o custo do livre-arbítrio, né? A gente tem em nossas mãos, nós temos a maior liberdade que um ser humano poderia ter. Nós podemos fazer qualquer coisa, nós temos isso. Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos aqui, né? Se estivesse na Coreia do Norte, não era assim. Mas também a Coreia do Norte, ela tem uma razão de existir. Por exemplo, se eu fosse um espírito rebelde, que eu precisava de disciplina, que eu precisava de autoridade estar em cima de mim para eu conseguir me corrigir, eu reencarnaria na Coreia do Norte. Você avança bem, né? Agora, se eu não estava nem aí, eu não tivesse nem aí com o que fosse acontecer, eu queria a boa vida, sol, praia, eu reencarnaria na Bahia. Por exemplo, no Brasil, que aí depois a próxima, né? Então a gente tem esse livre-arbítrio, até mesmo, né? Até mesmo desencarnado. Os espíritos são claros, a gente tem o livre-arbítrio, é sempre respeitado, em qualquer fase da vida, encarnado ou desencarnado. Então nós temos aqui essa mensagem linda desse anônimo. Eu não achei o sobrenome dele, só achei o primeiro nome, anônimo. Deus é tão generoso que Ele nos dá a liberdade de plantar tudo que quisermos. Mas é tão justo que colheremos exatamente aquilo que plantarmos. Não tem jeito, né? Então é bom a gente manter isso aí em mente. Então, por exemplo, isso é algo que, depois de tanto ler e falar sobre isso, eu não tenho outra alternativa, vem até automaticamente, né, na minha mente, quando eu vou fazer alguma coisa, ou deixo de fazer, né? Porque eu não faço assim, se eu fizer. Já dá um tempinho para a gente parar um minutinho ou dois e meio que analisar o que pode acontecer, né? Porque às vezes a gente toma alguma decisão, alguma ação, que nem vem diretamente a causa nem vem diretamente a alguém, né? Assim, a gente, ela pode ser que ela possa até prejudicar alguém, né? Ou você coloca alguém no meio que não tem nada a ver com isso. É igual você fazer uma promessa e colocar o seu pai ou sua mãe para pagar no futuro, né? Agora, interpretando os sinais, né? Então, como que a gente vai saber o que é que está acontecendo na nossa vida, se é bom ou ruim? Essa análise que
que eu estava falando. Como que a gente vai utilizar essas experiências que a gente tem para a gente, então, acertar algumas coisas, né? Então, como que a gente interpreta esses sinais no nosso dia a dia? Então, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Isso aí também é uma verdade muito grande. Então, a gente analisa a nossa vida. Como é que está a nossa vida, por exemplo, né? Pode começar pela saúde. Como que está a minha saúde, né? Como que está a minha saúde? Como que está internamente? Como que eu estou emocionalmente, né? Espiritualmente? Como é que está a situação da conta bancária? É importante. Essas coisas são importantes, né? E o meu conhecimento, como que está? O que é que eu estou aprendendo de novo, né? Porque tudo isso, prosperar, por exemplo, esse eu achei muito bonito uma vez que eu estava completamente duro, perdi tudo, né? Aí eu estava falando, aí fui ler um livro lá, Como Prosperar. Aí eu fui lá e falei, bom, vou ler aqui o manual, talvez eu fique rico logo. E logo a mulher falou assim, era uma mulher que escreveu, e eu achei muito bonito isso aí. Então ela falou assim, qual que é o termo que eu usei mesmo? Puta, esqueci. Prosperar. Esse é um DNA, data de nascimento antiga. Prosperar não é apenas prosperar financeiramente. Por exemplo, se a gente estiver, porque o nosso trabalho é evolutivo, né? Melhorar. Então a gente melhora, a gente tem que melhorar moralmente, espiritualmente e intelectualmente. É importante. Porque a intelectualidade, por exemplo, ela ajuda-nos a viver melhor, a tomar melhores decisões, a entender melhor o certo do errado, a discernir isso aí e tomar as decisões corretas. Então, prosperar não é apenas financeiramente. Aprender algo novo, né? Estudar algo novo, alguma coisa, seja lá o que for. Então, é prosperar. Então, como que nós estamos... Como que está a nossa prosperidade? Né? Então, a gente analisa tudo isso aí na nossa vida. E aí a gente está interpretando os sinais. Por que, então, está assim? Aí vem a pergunta, né? Por que me falta dinheiro? Ou se te importa, por exemplo. Nós vamos ver daqui a pouquinho também, se importa. Porque a gente, tendo dinheiro para pagar as contas e viajar de vez em quando, que é bom ir para o Brasil, sei lá, né? Não está ruim. O importante é a gente ter, né, um teto na cabeça, dar comida para os filhos. Eu sou grato todos os dias, eu fico pensando, assim, às vezes, grato mesmo, porque como eu consegui chegar até aqui, e minhas filhas já não estão totalmente criadas ainda, depende de mim ainda, mas já estão no caminho, então eu fico feliz por eu conseguir sobreviver até aqui, felicíssimo. Essa é uma das coisas que, então, a gente analisa isso aí, e a gente vê o que é que dói. Então, a gente tenta ver a causa e mudar. Ou o que falta. Está tudo bem, está gostoso, mas como que eu poderia melhorar em algum sentido? Né? Eu tenho tempo, o que eu poderia fazer? Então, a gente vai interpretar esses sinais e nós vamos, então, tomar essas decisões sempre em busca de melhorar. Né? Então, é melhor agora que depois. Isso aí nós temos no Espiritismo, todas as diretrizes estão aí. É o GPS, né? Da nossa jornada aqui na Terra. E o Livro dos Espíritos diz aqui, por exemplo, que todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência das da vida atual. Então, a gente está colhendo o que plantamos, né? Logo que daqui houver de saído, vai compreender isso. Nós vamos compreender isso aí. Por quê que a gente sofreu? A gente pode compreender até hoje por que certas coisas aconteceram dessa maneira, né? Se eu tivesse feito diferente, por exemplo. Então nós vamos entender, e eles estão sendo claros, que depois que a gente sair daqui, por quê? Porque nós vamos ter uma ideia melhor, nós vamos ter uma visão, a gente já não vai estar mais restrito assim pelas limitações do cérebro, né? A gente já vai ter um conhecimento, uma conscientização muito mais ampla, então nós vamos conseguir ver. E isso aí é interessante, nós vamos estudar nossa vida, nós vamos ver como nós vivemos, tipo, de uma posição de telespectador, como se estivesse assistindo aquilo que fizemos. E nós mesmos julgando, ou analisando, julgar não é uma boa palavra, analisando o que fizemos certo e o que nós fizemos errado. Então nós sabemos, isso vai acontecer. Então, a gente pode já começar a fazer agora.
Porque aí não vai precisar fazer depois, ou depois não precisa preocupar muito com isso. Então a gente resolve agora, né? Melhor agora do que depois. Como fazer? Então essa aqui é Santo Agostinho, está bem no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho, não estou certo. Ele fazia isso ao final do dia. Examine o que poderia ter feito contra Deus, depois contra seu próximo, finalmente contra você mesmo. As respostas trarão sossego para a sua consciência, se fez tudo certo, ou apontarão erros que precisam ser corrigidos. Não necessariamente, né, esperando o sofrimento, fala assim, eu fiz isso, eu vou sofrer, eu vou pagar. Não, a gente corrige. O importante é conscientizar-se. Então, o primeiro passo para a mudança, o primeiro passo para a melhoria é o reconhecimento de um erro, de uma condição e o desejo de melhorar. Então, por exemplo, eu tive em um dos meus cursos de psicologia, eu fiz um trabalho em um encontro, uma reunião de alcoólatras anônimos. Até eu fui presenteado por um membro de um livro deles, né, que é tipo a Bíblia deles, muito bonita. Então, eles têm lá os 12 passos, né, para tratar o alcoolismo. Esses 12 passos já estão também sendo utilizados em outros tipos de terapia, até excesso de uso de internet, Facebook. O primeiro item é reconhecer que você tem um problema e que esse problema traz muita dificuldade para você. É um problema mais forte do que você consegue combater. Mais ou menos assim. Então, esse é o primeiro reconhecimento. E depois os outros passos. Como fazer, então, para resolver? Então, em qualquer coisa que a gente faz, o primeiro é o reconhecimento do erro. E no caso, se não tivermos um vício ou alguma coisa, então, tomar as decisões. Né? Eu sei arrepender. Né? O arrependimento, ele é o primeiro passo também, o primeiro reconhecimento. E é muito válido em nossa jornada evolutiva. Porque se a gente sabe, a gente reconhece o problema, a gente arrepende do erro e a gente modifica, a gente já está avançando. Né? Então, e o autoconhecimento, continuando Santo Agostinho, o autoconhecimento é a chave para o melhoramento de cada um. Então, é isso que nós queremos entender, né? O que é que somos, quem somos, tal. Então, Kardec, a gente já passou da hora aqui, né? Kardec pergunta aos espíritos se é possível, desde agora, a gente preparar uma existência futura menos cheia de amargura. E eles respondem claramente, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então, nós sabemos disso. Então, nós não queremos ser esse descuidoso. Nós queremos entender e queremos melhorar. Quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que lhe seguirem, que vão seguir, né? Que se seguirem. Então, nós já sabemos, nós já temos, não temos mais desculpas, né? Porque a gente já sabe o que fazer e como fazer. E Kardec, aqueles que se esforçarem seriamente para melhorar-se, conseguirão a felicidade ainda nesta vida. Então, nós temos aqui também o codificador dando essa informação muito bonita. E a gente já faz. Nós já fazemos isso. Nós já fazemos isso, eu tenho certeza que nós já fazemos isso. Mas é bom saber, né, melhor, porque aí dá talvez mais motivação ainda para continuar. E nós vamos encerrar com esse poema lindo de Chico Xavier, que provavelmente já ouviram umas 300 vezes, 301 agora, que nós somos o que atraímos. Na verdade, esse título podia ser nós atraímos o que somos também, né? Ele tem. Então, nós temos aqui, em psicografia, essa mensagem. Você nasceu no lar que precisava nascer. Então, não podemos reclamar. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos. Mas o justo
para as tuas lutas terrenas. Então, também não podemos reclamar. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E isso é lindo demais. Com isso aí em cima da mesinha, ou pegado no computador, consolador, e nos dá assim algo para a gente realmente entender, né? Entender e agradecer, porque nós temos muito a agradecer. Inclusive, eu tenho que agradecer vocês por estarem aqui, por me permitir também vir aqui hoje. Marisa, obrigado. E também, para mim, como eu mencionei antes, esses estudos, né, eles me servem muito e eu os levo muito a sério, porque eu também quero ser um pouquinho mais feliz. A vida, eu já falei isso antes também, mas eu vou falar de novo. A vida, ela pode... a vida é que nem rapadura, né? Ela pode ser dura, mas é doce. Então, vale a pena. É bom estar aqui. Muito obrigado. Tenha uma excelente semana.